Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente tarde, que este dia seja abençoado, que a graça do Senhor seja derramada e que você possa desfrutar do sobrenatural, do extraordinário e do mover, do agir de Deus na sua vida. Eu agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos deu livramento. Até aqui o Senhor nos trouxe resposta. Até aqui o Senhor cuidou de cada detalhe da nossa vida. Até aqui, o Senhor supriu as nossas necessidades. Até aqui, o Senhor nos deu ânimo. Até aqui, o Senhor nos carregou nas mãos e muitas vezes até no colo. Até aqui, o Senhor nos acolheu. Até aqui, o Senhor nos abençoou. Até aqui, o Senhor prevaleceu e nos trouxe para estarmos na sua presença. Eu glorifico a Deus, saudando a todos vocês com uma excelente tarde. E desde logo, convidando você a vir comigo para ouvir a palavra do Senhor e compartilhar esta live para o maior número possível de pessoas. Convide, participe também, use o seu dedo missionário para convidar pessoas. Aliás, farei isto agora mesmo. Convide pessoas. Não espere, não deixe para mais tarde, não. Já vá participando e convidando. Entre em ação. Lembre-se que a fé, sem as obras, ela é morta. Nós precisamos agir. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E hoje, até mesmo através de um simples toque no seu celular, você consegue trabalhar em prol da obra missionária, convidando pessoas, trazendo a oportunidade para que outros também sejam ministrados e recebam a palavra da parte de Deus. Nós vamos ouvir a palavra, vamos compartilhar, vamos desfrutar da presença do Senhor nesta tarde, vamos adorá-lo, vamos exaltar o seu santo nome, vamos oferecer a Ele o nosso culto racional a Deus. Porque Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Mesmo que você esteja vivendo uma situação desfavorável, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, mesmo que você esteja enfrentando crises, mesmo que você esteja em meio à angústia, mesmo que você esteja em meio à prova, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista no Salmo 23, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, o diferencial é a parte final do versículo. Tu estás comigo. Quando Ele está comigo, eu não tenho medo. Quando Ele está comigo, eu não caio. Quando Ele está comigo, eu não recuo. Quando Ele está comigo, eu não desanimo. Quando Ele está comigo, eu não desisto. Quando Ele está comigo, eu não abro mão daquilo que Deus tem. Eu preciso é que Ele esteja comigo. Eu preciso é que a presença dEle não me falte. Eu preciso
é que a presença dele seja real, palpável, seja verdadeira. Se a presença dele não estiver comigo, não vai dar certo. Se a presença dele não estiver comigo, não vai funcionar. Se a presença dele não estiver comigo, vai dar ruim. Se a presença dele não estiver comigo, eu vou me machucar. Se a presença dele não estiver comigo, vai doer. E vai doer muito. Se a presença dele não estiver comigo, eu não vou suportar. Mas, por outro lado, se a presença dele for o meu refúgio, se a presença dele for palpável, real, plena, completa, vai fazer diferença. Vai mudar a história. Vai completar a obra. Vai trazer resposta. Vai liberar o sobrenatural. Eu não sei se você aqui precisa de uma manifestação sobrenatural de Deus. Mas sabe como é que a manifestação sobrenatural do Espírito Santo acontece? Quando há presença de Deus. Nós precisamos basicamente da presença de Deus. Se não for a presença de Deus, nada feito. Mas se estiver na presença de Deus, vai vencer. Vai frutificar. Vai conquistar. Vai prevalecer. É preciso estar na presença de Deus. E nós estamos aqui nesta tarde, neste início de tarde de sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, para encontrarmos juntos a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada feito. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15. Porém, tem um porém. Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Percebam a diferença. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Vou repetir. Vejam a diferença. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Então o que é que eu preciso? Dele. Paulo escreve aos Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Do que eu preciso? Dele. Quem é o meu refúgio? Ele. Para quem eu vou recorrer? Para ele. Para quem eu vou clamar? Para ele. Em quem eu vou me proteger? Em quem eu vou me debruçar? Em quem eu vou confiar? Nele. Para quem eu vou chorar? Para ele. Para quem eu vou contar os meus problemas? Para ele. Para quem eu vou abrir meu coração? Para ele. Para quem eu vou entregar o meu caminho? O salmista escreve no Salmo 37. Entrega o teu caminho para ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tem gente entregando o caminho para as pessoas erradas. Tem gente entregando o caminho nas mãos erradas. Tem gente confiando
nas pessoas erradas. A Bíblia vai me dizer que maldito é o homem que confia no homem, e bendito é aquele que confia no Senhor. E a Bíblia também vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então, não adianta procurar outra opção. Não tem outra opção. Jesus é a única opção. Jesus é a única alternativa. Jesus é a única possibilidade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ninguém vem ao Pai exceto por mim. Então não adianta confiar no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Bendito aquele que confia no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Assim como também sabemos que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Percebam que eu ando para lá, ando para cá e acabo apontando para ele. Queridos, você e eu precisamos apenas dele. Não é no homem que eu vou encontrar a resposta. É maldito o homem que confia no homem. Não é na sociedade, não é no governo, não é no político, não é no patrão, não é no cônjuge, não é no filho, não é no pai, não é na mãe. É nele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, Paulo escreve aos Romanos. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu preciso dele. E para onde eu vou clamar? Para quem eu vou direcionar o meu clamor? O salmista fala no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas pessoas estão buscando socorro aqui, acolá, para lá e para cá. Mas eu quero nesta tarde trazer à memória uma palavra que te traga esperança. E a esperança se chama Jesus. Porque eu não vou encontrar, preste atenção, eu não vou encontrar outra opção, exceto Jesus. Não tem plano B. Não tem segunda opção. Não tem rota alternativa. Jesus é o caminho. O caminho, não é um caminho. Ou seja, ele é o único, não tem apenas ele como uma das opções. Não. Jesus é a única opção. Então nós precisamos de Jesus. E se você chegou agora, eu já quero cumprimentar o pessoal que foi chegando. Missionária Paula Freitas, doutora Ana Cleia e os demais que foram chegando agora. Percebam que nós não temos plano B. No reino de Deus, na vida do crente, só existe uma opção. Só existe um caminho. Só existe uma alternativa. É Jesus. Então, do que é que você precisa? Jesus. Do que é que eu preciso? Jesus. Do que é que a humanidade precisa? Jesus. Do que é que o nosso país precisa? Jesus. Então, quando eu entrego nas mãos de Jesus, funciona. E se eu não entrego, não funciona. Quando eu coloco aos cuidados dele, dá certo. Se eu não puser nas mãos dele, não dá certo. Por isso, entrega
Esta é a palavra do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele fará. Por isso que Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso buscar o reino. Preciso buscar a presença. Eu preciso clamar por Jesus. Clama a mim, disse o Senhor, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E por falar em clamor, aleluia. Por falar em clamor, que tal agora analisarmos as nossas orações? Que tal agora, você que já compartilhou esta live, compartilha para outras pessoas. Quem ainda não compartilhou, compartilha também. Convide pessoas. Eu vou dar início à ministração da palavra de Deus. Abra o seu coração para receber. Abra o seu coração para ouvir. Abra o seu coração para ser ministrado. Mas também convide pessoas. Também tenha a oportunidade de ser um canal de bênçãos para alcançar outras vidas. Assim como você foi alcançado, é convite que alguém lhe fez. Convide pessoas que também poderão ser alcançadas e, através da palavra, terem as suas vidas impactadas. O verdadeiro impacto não é causado pela profecia, não é causado pela música. O verdadeiro impacto não é causado pelo ambiente. O verdadeiro impacto não é causado pela simpatia do pregador. O verdadeiro impacto é causado pela palavra. O verdadeiro impacto ele é causado pela palavra. É a palavra que confronta, é a palavra que se apresenta, é a palavra que aponta, é a palavra que alimenta, é a palavra que direciona, é a palavra que traz cura, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz graça. Você e eu precisamos da palavra. E a palavra aponta para Jesus. Então nós vamos em direção a Ele. Olhando firmemente, eu prossigo para o alvo. Olhando firmemente para Jesus, diz Paulo, o apóstolo. O que nós precisamos só é fazer uma entrega. Uma entrega total, completa, ampla, irrestrita. Ah, e para quem que eu vou entregar? Para Jesus. Em quem eu vou confiar? Em Jesus. Em quem eu vou descansar? Em Jesus. Nas mãos de quem eu vou encontrar refúgio? Jesus. Queridos, preste atenção. O Senhor falava ao meu coração, minutos atrás. Bem-vinda, Jane. Bem-vinda, Nibza. Francivânia. Bom ter vocês conosco. Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Presta atenção. O Espírito Santo vinha falando ao meu coração minutos atrás. Eu estava orando, eu estava entregando algumas situações nas mãos do Senhor, porque eu creio que só o Senhor tem resposta. Quando nós nos posicionamos, queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós assumimos uma posição diante do Senhor, Ele cuida de nós. Porém, passamos por vales. Passamos por lutas. Passamos por momentos de aflição. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições. Então isso não é surpresa. Eu não posso ficar surpreso diante das aflições.
Eu não posso ficar pasmado, eu não posso ficar embasbacado, eu não posso ficar paralisado, eu não posso ficar aterrorizado, eu não posso ficar limitado pelas aflições. Se você está enfrentando aflições, bem-vindo ao reino de Deus. Porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas ele também disse, tenham bom ânimo. Meu Deus, como eu vou lidar com aflições e ainda ter bom ânimo? Então entrega. E eu estava entregando a Deus. De ontem para hoje começaram a acontecer algumas situações. E eu entendi o que estava acontecendo. Ontem terminamos a nossa live ao meio-dia, na qual Deus nos usou para trazer uma palavra forte, uma palavra específica, de conserto, de ajuste de atitude, de conduta, de arrependimento. E logo em seguida as coisas começaram a acontecer para nos fazer recuar. Na live para a qual fui convidado a ministrar à tarde, ontem à tarde, já tivemos problemas técnicos. Logo que começou a live, o meu Wi-Fi caiu. Começou a chover forte aqui na minha cidade e simplesmente eu fiquei sem sinal. Zero. Eu disse, Senhor, reiniciei o modem. Nada. Eu disse, eu vou assim mesmo. Coloquei o celular nos dados móveis, disse, vai de um jeito ou vai de outro, mas vai. E a cantora Ana Cleia, que está conosco, foi ministrando. Ela ia ministrar por um tempo menor. Mas a direção do Espírito Santo foi levando o louvor, a adoração, foi conduzindo os cânticos. E o Espírito Santo foi ministrando aos corações. E ela, por fim, me pediu perdão, disse, pastor, eu sei que eu já deveria ter saído para você entrar, mas o Espírito Santo toca em meu coração, eu vou louvar mais uma vez. E ela adorou a Deus com uma canção que todos vocês conhecem, que diz assim, não chore, quem cuida de você não dorme. Enquanto ela adorava a Deus com essa canção, o meu Wi-Fi voltou. Mas eu disse, eu não vou achar que vai funcionar bem. Eu vou continuar nos dados móveis. Não vou confiar. Porque pode oscilar. E eu não quero ter problemas na ministração da palavra. E ela ia ministrando e eu sei que vidas estavam sendo tocadas. Não chore. Quem cuida de você não dorme. E eu quero já começar a liberar essa palavra sobre a sua vida. Não chore. Não chore. Não chore. Porque quem cuida de você não dorme. Não chore. Paz do Senhor, Flavinha. Paz do Senhor, Dulce. Não chore. Porque quem cuida de você não dorme. E o modem resolveu se converter e eu tive novamente sinal de Wi-Fi para ministrar na live. Mas fiquei nos dados móveis. Enquanto entregávamos a palavra, quem começou a ter problemas técnicos foi a Ana Paula, nossa irmã lá de Arco Verde, em Pernambuco, que estava nos convidando para ministrar a palavra. E a live simplesmente caiu. Sem aviso prévio, ela não conseguiu nem salvar. Travou, caiu, perdeu tudo. Reconectamos. Óbvio que todas as vezes que cai o sinal, nem todos voltam. Nem todos voltaram. Algumas pessoas retornaram e nós demos prosseguimento à ministração da palavra. E alguns minutos nós ministrávamos, e aí sim eu já deixei por conta do Wi-Fi mesmo, porque eu percebi que o sinal havia estabilizado, mas os problemas agora eram de conexão lá
em Pernambuco. E depois de alguns minutos de ministração, aguardamos o pessoal retornar e demos continuidade à palavra. E novamente a live caiu. E novamente a nossa irmã não conseguiu salvar. E novamente perdeu. E desta vez ela me mandou mensagem e disse: pastor, me desculpe. Não vamos conseguir continuar. De fato, começou a chover muito, isso lá em Pernambuco. E eu não tenho sinal, o sinal está caindo, não vai dar certo. Podemos reagendar para daqui a 8 dias? Eu digo, podemos. Ficou reagendado para daqui a uma semana, na quinta-feira que vem, às 15 horas. Veja como o inimigo começou a trabalhar logo após a ministração da palavra que trouxemos ontem ao meio-dia. Já na ministração da live seguinte, já tivemos dificuldades. Em seguida, eu recebi uma notícia. No município de Cotia, perto da cidade de São Paulo, na verdade, na Grande São Paulo, houve uma tempestade, vendaval. E eu recebi uma imagem com certo terror. O telhado da casa vizinha, a casa da minha sogra, voou, atingindo a casa da minha sogra e arrancando o telhado da casa dela. Por livramento, misericórdia e graça do Senhor, ninguém se feriu, mas houveram prejuízos. Além do susto, minha sogra tem quase 80 anos, além do susto, crianças na casa, tem agora alguns prejuízos materiais, e eu entendi que quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, na verdade, existe um preço a se pagar. Minha esposa, obviamente, desesperada, porque nós estamos a cerca de 100 quilômetros, mais ou menos, de distância da casa da minha sogra. Recebemos as imagens, ficamos atônitos, e estão até agora sem energia elétrica na casa. Veja a situação. Se você vê as imagens, você vê que ficou sem telhado, porque o telhado, até o madeiramento, não só as telhas, até o madeiramento da casa vizinha voou, atingindo logo a casa de quem? Da minha sogra. E à noite, eu estava aqui trabalhando, eu presto serviço remotamente por home office, eu estava aqui trabalhando e me chega a notícia que o meu irmão caçula, com dores abdominais, foi ao hospital e lá fizeram exames de sangue, fizeram uma tomografia e já o internaram. E agora ele acabou de ser levado para o centro cirúrgico com apendicite. E eu já coloquei em oração os grupos de intercessão, orando pelo meu irmão caçula, orando pela minha sogra, até aqui na minha casa, o inimigo se levantou. Nós temos um quintal com algumas árvores, tem uma bananeira, e não é que no meio da madrugada furtaram o cacho de banana aqui de casa? Um muro alto, cachorros, e mesmo assim cortaram e levaram, que eu estava esperando, estava no ponto só para começar a amarelar a primeira banana para a gente colher o cacho de bananas. E eu entendi que estamos lidando com o mundo espiritual. E quando nós lidamos com o mundo espiritual, nós sofremos retaliações. Porque trata-se de uma guerra. Houveram problemas de conexão na ministração da palavra ontem à tarde.
Depois, o incidente na casa da minha sogra. Depois, a internação repentina do meu irmão caçula, que é jovem. E agora, falando com ele, eu orei com ele ao telefone, entregando nas mãos de Deus. Ele deve estar, neste exato momento, entrando no centro cirúrgico. Nessa hora a gente glorifica a Deus pelo livramento, porque talvez, vocês sabem muito bem que apendicite, se não houver uma intervenção rápida, se complica e pode levar a óbito. Logo, percebemos a guerra. E eu orei com ele, entreguei nas mãos do Senhor e ele, já recebemos da minha cunhada as imagens de que ele já foi levado para a sala de cirurgia. Porém, tem mais. Estamos aqui desocupando o quarto, tive que suspender o estudo bíblico de amanhã, porque vamos fazer nova tentativa, até os cupins andam endemoniados por aqui. Vamos fazer nova tentativa de tratamento químico para matar esta praga dentro da minha casa. E com a chuva, entrando água, problema no telhado. Guerras que nós enfrentamos quando estamos fazendo o que Deus mandou que façamos. Porém, nós permanecemos. Nós não desanimamos. Nós não recuamos. Por quê? Porque como a Ana Cléia cantava na live ontem, no fim, diante dos problemas técnicos, teve mais tempo de adoração do que de pregação na live. Porque o louvor fluiu. Mas como diz aquela canção que foi entoada, não chore. Mas o meu irmão está internado. Não chore. Mas a minha sogra teve a casa destelhada. Não chore. Mas furtaram o meu cacho de bananas. Não chore. Mas eu estou com problema no meu guarda-roupa, insetos. Não chore. Mas eu não consegui pregar a palavra. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Não chore. Quem cuida de você não dorme. E conversando com alguns irmãos ontem da equipe Vem Orar Comigo, nós até brincávamos, todo mundo quer a bênção. Mas será que todo mundo quer pagar o preço? Todo mundo quer a vitória, todo mundo quer a profecia, todo mundo quer ouvir a voz do Senhor, todo mundo quer o livramento, todo mundo quer resposta. Mas será que todo mundo quer pagar o preço? Pouco se sabe dos nossos bastidores. Pouco se sabe, nós não comentamos os desafios que enfrentamos. Mas precisamos prosseguir. Precisamos continuar. Não podemos retroceder. Não podemos recuar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Mesmo no meio da luta, ainda que eu esteja atravessando o vale da sombra da morte, não chore. Não tenha medo. O Senhor está contigo. Quem cuida de você não dorme. Aí você fala assim, a nossa parte humana fala assim, e vai continuar fazendo live? E vai continuar pregando? E vai continuar ministrando? E vai continuar ensinando? Sim. O Senhor não mandou parar. E se Ele não mandou parar, continua. Se Ele não mandou recuar, continua. Se Ele não mandou voltar atrás, continua. Não chore. Quem cuida de você
Não dorme. E eu ao telefone falava para o meu irmão, fica tranquilo, Deus vai usar os médicos. E depois nós vamos dar risada de tudo isso que aconteceu. Fica tranquilo. Deus vai operar através da medicina. E ainda glorificamos a Deus, porque houve uma intervenção rápida. Rapidamente, prontamente, os médicos realizaram tomografia. Ele já deu entrada, já fez a tomografia, já houve uma suspeita, aguardaram o cirurgião e o cirurgião já sacramentou cirurgia. Olha que susto, eu digo não. Falava para minha mãe, é livramento. É livramento. Glorifica a Deus, porque se fosse demorar, poderia se complicar. Chegou, já foi, rápido. É livramento. Deus operando na sua fidelidade. Ocorre que nem sempre é do jeitinho que a gente gostaria. Nós gostaríamos que Deus curasse na manifestação do poder e pronto. Sem precisar de cirurgia. Mas nem sempre é do jeito que você e eu queremos. Deus trabalha do jeito dele. Para manifestar a glória dele. Porque ele é Deus. Porque ele é dono. Porque ele é Senhor. E eu quero ministrar a palavra de Deus. Não vamos deixar de ministrar a palavra de Deus. Porque Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de resposta. Eliane dando testemunho aqui. Minha mãe, por estes dias, teve 2 livramentos. Para quem não sabe, Dona Maria Nazaré, mãe da Eliane, tem 90 anos. E Deus tem sustentado. E Deus tem cuidado. E Deus tem guardado. E Deus tem operado. Porque Deus é fiel. Mas é interessante, quando nós reconhecemos fidelidade. Vem comigo para a palavra de Deus. Vem comigo para o livro de Atos dos Apóstolos. Na riqueza da palavra de Deus, na riqueza das Escrituras, na riqueza de detalhes, de ensinamentos contidas na palavra, especialmente neste livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 10, a Bíblia vai dizer a respeito de um certo centurião, um romano, não judeu, não israelita, não parte do povo de Deus, um romano, um centurião chamado Cornélio. Diz a palavra que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha quem era esse homem. Vem comigo. É lindo quando a Bíblia dá testemunho de alguém. A palavra de Deus aqui dá testemunho acerca de Cornélio. Mas Cornélio nem judeu era. Que interessante. Mas ele era piedoso, versículo 2. E temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Queridos, ele não era hebreu. Mas ele era piedoso. Ele era temente a Deus. Ele e a sua casa inteira ajudavam pessoas com esmolas. E ainda orava. Ele ainda orava. Ele não era do povo de Deus. Ele não era hebreu, ele não era judeu, ele não era descendente de Israel. Ele era romano. Mas ele era piedoso. Ele era temente a Deus. Ele e a casa toda dele ajudavam as pessoas. E ele orava a Deus.
E numa certa ocasião, diz o versículo 3, que esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Queridos, esta palavra saltou aos meus olhos. E o Senhor me trouxe a seguinte pergunta: as suas orações têm chegado ao céu? As suas orações têm chegado ao céu? Você pode estar na maior crise, na maior luta, na maior prova, na maior dificuldade. As suas orações têm chegado ao céu? Não importa. Não importa quem você é, de onde você veio, qual a sua situação, se você é descendente de Israel, se não é. A Bíblia diz que as orações dele chegaram até Deus. As orações de Cornélio subiram ao céu. E diante dessa palavra, o Senhor vinha ministrando ao meu coração: as suas orações têm chegado ao céu? As suas orações têm chegado ao céu? Quantas vezes as pessoas dizem: eu orei, mas eu tive a impressão que a oração não passou nem do teto. Queridos, olha só. Cornélio era temente a Deus, piedoso. Ele ajudava pessoas. Ele, a casa dele. E ele orava continuamente. Mas como ele fazia isso se ele não era hebreu? Ele não era do povo de Israel. Mas as orações dele chegaram ao céu. As orações dele chegaram, as orações e as atitudes. Porque diz o texto aqui que o anjo falou para Cornélio: as suas orações e as suas esmolas, ou seja, as suas palavras e as suas atitudes chegaram. E o Senhor me mandou como uma resposta. Quando as orações chegam, vem resposta. Eu vou perguntar de novo: as suas orações têm chegado ao céu? As suas orações têm chegado até o trono de Deus? As suas orações têm alcançado a presença do Senhor? As orações de Cornélio chegaram diante de Deus. E Deus mandou uma resposta. Mandou o anjo. E o anjo começou dizendo: as suas orações chegaram. Agora você vai fazer o seguinte: você vai mandar mensageiro para trazer aqui Pedro. Deu o endereço onde Pedro estava, quem Pedro era, na casa de quem ele estava, onde a casa ficava. Manda trazer Pedro. Quando as suas orações chegam ao céu, vem resposta. Quando as suas orações chegam ao céu, vem livramento. Quando as suas orações chegam ao céu, vem vitória. Quando as suas orações chegam aos céus, vem o anjo do Senhor com a resposta. As orações de Cornélio chegaram ao céu. Mas as suas orações têm chegado a Deus, porque Deus, ele considera a sua oração parte da sua atitude. O texto não fala só das orações que Cornélio verbalizava. O texto
texto fala das atitudes de Cornélio. E se você espera que as suas orações cheguem aos céus, comece a agir de acordo com a palavra. Se você espera que as suas orações cheguem aos céus, comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Se você espera que as suas orações cheguem ao céu, comece a posicionar a sua vida na presença de Deus. Não importa quem você é. Raabe era uma prostituta, mas ela se posicionou. As orações dela chegaram, ela não foi destruída em Jericó. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa de onde você veio. Cornélio era romano. Mas as atitudes e as orações de Cornélio chegaram ao céu. Quando Deus começou a ministrar o meu coração, eu tinha acabado de desligar o telefone com o meu irmão. Foi muito corrido. Eu trabalhei até de madrugada, recebendo essas notícias. Aí fui descansar. Levantei cedo para levar minha esposa ao trabalho. Voltei. Fui tentar acompanhar aqui as situações. Nem deu tempo de tomar café. Eu fui almoçar antes da live às 11h30. Até então eu estava de jejum. Falei com meu irmão ao telefone. Desliguei. E o Senhor começou a ministrar. As suas orações têm chegado ao céu. As suas orações têm chegado ao céu. Diga isso ao meu povo. Pergunte ao meu povo. Não importa quem você é, o seu passado, sua história, sua origem. Quando você tem compromisso, quando você tem atitude, quando você se posiciona, quando você tem entrega, as suas orações chegam ao céu. Cornélio tinha atitude. Ele orava, mas ele também era piedoso, ele era temente a Deus, ele ajudava com esmolas. Ele e a casa dele. E ele orava continuamente. E então as esmolas, ou seja, as atitudes, o amor ao próximo e as orações chegaram ao céu. Muitas vezes a nossa oração não chega ao céu porque está faltando atitude. A fé, a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Cornélio tinha obras. E veio o anjo. E o anjo apareceu por volta da hora 9, no meio da tarde. E falou, eu vim. E Cornélio viu aquele anjo e ele perguntou, o que é, Senhor? Ele já entendeu que se tratava do Senhor. As suas orações, como é lindo isso. Quando você fica um tempo na presença de Deus, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dor, da prova, da crise, e no momento certo, que não é no meu momento, é no momento dele, Deus manda o anjo, e o anjo diz, as suas orações chegaram. Agora chama Pedro. Ele se chama Simão, o sobrenome dele é Pedro. Dá o nome e sobrenome. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que fica à beira-mar, lá em Jope. Dê o endereço. Você vai lá. Quando Deus fala, Ele te dá nome, sobrenome, endereço. Manda chamar Pedro. Porque eu tenho algo para fazer. E se você continua lendo todo esse capítulo 10,
do livro de Atos dos Apóstolos, você vai verificar que Deus realmente tinha algo a fazer na casa de Cornélio. E mandou chamar o apóstolo Pedro. Quando Deus está recebendo sua oração, ele manda a resposta, mas a resposta não vem por qualquer um. Mandou chamar Pedro. Não era qualquer um. Era o apóstolo. Manda chamar o apóstolo. Porque eu vou completar a obra nessa casa. Enquanto isso, Deus dava uma visão para Pedro, que Pedro não entendia nada. E aí os mensageiros chegaram. Pedro recebeu a visão. Lê depois os versículos 9 a 16. Pedro tem uma visão de animais imundos. E o Senhor fala, come, mata e come. Pedro está com fome. Eu não posso comer o que é imundo. E o Senhor diz para Pedro, não. Você pode. Aquilo que Deus purificou, você não considera mais imundo. E o Senhor estava dizendo para Pedro, Pedro não tinha entendido, que mesmo os gentios agora estavam purificados. Não precisava mais ser apenas judeu, descendente do povo hebreu de Israel. Se aplicava a Cornélio. Porque Cornélio não era descendente de Jacó, não era descendente de Israel, não era israelita, não era hebreu. Mas Cornélio estava purificado. E finalmente os mensageiros chegaram, mandaram buscar Pedro, e Pedro veio. E quando Pedro chega, aleluia, eu não vou ler, não vai dar tempo. Continua lendo depois o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro chega e Cornélio se prostra, Pedro diz, não me adore, eu sou homem como você. Eles entraram e Cornélio fez saber a Pedro tudo que o anjo falou. Contou a história toda. E aí Pedro começou a entender, puxa vida, mas eles são gentios, eles não são judeus, e o Senhor falou com eles. E aí Pedro começa a discorrer, Pedro começa a falar, Pedro começa a entender. Aqueles que foram com Pedro tiveram um pouco mais de dificuldade para entender, mas eles não são hebreus. Mas aquilo que o Senhor purificou não é mais imundo. Os gentios, nós somos gentios, nós não somos descendentes biológicos de Jacó, de Israel, do povo hebreu. Mas a palavra nos purificou, nos alcançou. Então, falava ainda Pedro essas coisas. Porque Pedro começou a anunciar, nossa, mas que interessante, eles também sabem a respeito de Jesus. Então, Pedro começa a falar da sua chamada, da sua comissão, da ordem que Jesus deu, de pregar o evangelho. E Pedro falava ainda essas coisas. A respeito de Jesus, que morreu, que ressuscitou, que mandou pregar, etc. e tal. E falava ainda essas coisas, e o Espírito Santo caiu e encheu todo mundo. E aí aqueles que vieram com Pedro ficaram surpresos. Mas nossa, o Espírito Santo vem também sobre eles, porque eles falam em outras línguas. E ainda depois disseram, podemos negar a água de batismo para esses que o Espírito Santo já encheu? E foram batizados. Deus tinha que completar a obra na casa de Cornélio. Era para batizar com o Espírito Santo, era para batizar nas águas. Por isso mandou chamar Pedro. Para batizar com o Espírito Santo, para batizar nas águas. A família, a casa de Cornélio, a casa estava lotada quando Pedro chegou. E Pedro já chegou entendendo e já trazendo a palavra, porque nós não estamos aqui, senão para pregar o que Jesus mandou. E Pedro viu a casa cheia. Pedro viu a casa cheia, a casa de Cornélio estava lotada, e ele começou a falar, e ele não precisou fazer apelo, ele não precisou fazer nada, o Espírito Santo fez. Bem-vindo, pastor Cláudio, bem-vinda, pastora Suane. Deus abençoe a vida de vocês. O Espírito Santo simplesmente fez a obra. Caiu, batizou todo mundo, encheu todo mundo com o Espírito Santo, começaram a falar em outra língua, depois todo mundo foi batizado. Quando Deus faz, não fica margem à dúvida. Mas sabe quando tudo isso começou? Quando a oração de Cornélio subiu ao céu. Mas a oração de Cornélio só subiu ao céu, depois você olha isso com atenção. Versículo 4.
oração de Cornélio subiu ao céu. Porque ele orava e tinha atitude. Ele era piedoso, era temente a Deus. Ele dava esmola, ou seja, ele ajudava o próximo. E orava continuamente. A oração e as esmolas, ou seja, a oração e as atitudes subiram. O anjo veio dizer isso. Veio o anjo para dar a resposta. Agora você chama Pedro, porque nós vamos completar a obra na tua vida e na tua casa. Mas Deus só completa a obra quando a tua oração chega ao céu. E a pergunta que Deus colocava no meu coração é: a tua oração tem chegado ao céu? A tua oração tem chegado ao céu? Ah, só vai chegar ao céu a oração daquele que tem atitude. Daquele que entrega. Daquele que se submete, daquele que obedece, daquele que faz. Daquele que ouve. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque será semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Precisamos ter atitude para que a nossa oração suba ao céu. E o Senhor me perguntava isso de uma forma muito forte, muito direta. Suas orações têm chegado ao céu. Só vai ter milagre, só vai ter livramento, só vai ter bênção, só vai ter graça, só vai ter vitória, se as suas orações chegarem ao céu. Crente na expectativa do milagre, sem ação, a oração não chega ao céu. E aí muitas vezes tem crente falando assim: ah, você ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ei, vamos orar juntos, porque a resposta vem quando a sua oração chega ao céu. E como é que... Porque não adianta a gente orar se não houver mudança. Não adianta a gente orar se não houver arrependimento. Não adianta a gente orar se não houver transformação. Não adianta a gente orar se não houver ação. É necessário que eu e você clamemos com atitudes. Porque no momento em que fizermos isto, as orações chegarão aos céus. E quando as orações chegarem aos céus, vem resposta. Vem livramento. Vem vitória. Vem bênção. Vem o anjo. O anjo vem com a estratégia. Se você precisa de estratégia, busca. Quando Deus traz, Ele traz a estratégia inteirinha. Ele falou: Cornélio, eu acho lindo, Deus nos chama pelo nome. O anjo apareceu chamando Cornélio de Cornélio. Ele não falou: ô Romano. Não. Ele falou: Cornélio, suas orações subiram. As suas esmolas subiram. Cornélio, manda mensageiro buscar Pedro. Pedro? Simão, sobrenome Pedro. Simão, sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, que fica em Jope, à beira-mar. Deu endereço, deu nome, deu sobrenome. Quando Deus dá estratégia, Ele dá a estratégia inteirinha. Falou quem era, falou onde estava, falou o endereço. Deus faz tudo certo. Mas primeiro as orações têm que chegar ao céu. Bem-vindo, pastor Gildo. Deus abençoe sua vida. Satisfação tê-lo conosco.
Primeiro, as suas orações têm que chegar ao céu. As suas orações têm chegado ao céu. Precisamos aprender a ter uma vida de oração. Vida de oração. E vida de oração não se constrói dobrando o joelho 5 minutos. Vida de oração. Por isso a gente brincava ontem. Alguns companheiros de equipe. O povo quer a bênção, mas não quer pagar o preço. O povo quer ouvir a Deus, mas não quer pagar o preço. O povo quer o milagre, mas não quer pagar o preço. Então, a oração sobe ao céu quando se tem uma vida de oração. Cornélio, por incrível que pareça, Cornélio nem era hebreu. Ele era romano. Mas ele tinha uma vida de oração. Olha só, ele era piedoso. Esse versículo 2, ele me salta aos olhos. Ele era piedoso. Ele era temente a Deus. Com toda a sua casa. Ele não estava na condição de dizer, em minha casa serviremos ao Senhor? Mesmo não sendo hebreu. Ele fazia muitas esmolas e orava continuamente. Isso é vida de oração. Oração e ação. Ele orava e ele agia. Ele agia e ele orava. Ele orava e ele agia. Está na hora de nós agirmos. Que veio o anjo. Ele estava em casa. É lindo. Quando você tem uma vida de oração, Deus não vai falar com você na hora que você estiver na concentração, na hora que você estiver na empolgação, no êxtase, ou então fazendo força. Não! Se você tem vida de oração, Deus fala com você naturalmente. Cornélio tinha vida de oração, então o anjo foi falar com ele quando ele estava contemplando. Quando ele estava contemplando por volta da hora 9, no meio da tarde. Ele estava assim, caminhando, tal, tranquilo, e o anjo apareceu. Tem gente que fala, Senhor, eu quero ver o anjo, 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 eu quero a resposta, eu quero a bênção, eu quero... Não. Não. Tenha vida de oração. E quando Deus chegar o momento, Ele fala com você. E Ele vai falar naturalmente. O anjo apareceu, Cornélio entendeu, falou, o que é, Senhor? Cornélio entendeu. Ele não saiu gritando, é um fantasma! É um espírito! Que medo! Socorro! Repreende! Não, ele teve paz. Que é, Senhor? As suas orações subiram ao céu. As suas esmolas subiram ao céu. Vai buscar Pedro. Vamos completar a obra na tua casa. Traga Pedro aqui. Eu tenho algo a fazer na sua vida. Manda os teus mensageiros buscarem Pedro. O Simão Pedro. Está lá na casa de Simão, o curtidor. Traz Pedro aqui. E eu vou completar a minha obra. Sabe quando é que Deus completa a obra na sua vida? Quando você tem vida de oração. Sabe quando é que Deus age na sua vida? Quando você tem vida de oração. Sabe quando é que Deus fala com você? Quando você tem vida de oração. E o que é uma vida de oração? É entrega. É compromisso. É atitude. É obediência. É temor a Deus. É aliança. Cornélio era temente a Deus. Cornélio orava. Cornélio ajudava as pessoas. Ele era um soldado romano.
Mas ele tinha o coração voltado para Deus. Quando você tem um coração voltado para Deus, Deus manda o anjo. Deus completa a obra. Aí você fala, Senhor, eu não aguento mais não. Deu para mim, não dá mais. Aí Deus manda o anjo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Como a Anacleia louvava ontem. Quem cuida de você não dorme. Tenha uma vida de oração. Confia, descansa. Porque quem cuida de você não dorme. Se agarra ao Senhor. Porque quem cuida de você não dorme. Confia nele. E eu finalizo com esta palavra, já falei demais. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o restante, deixa com ele. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar pelos cadernos de oração. E eu quero convidar você a abrir o seu coração. Eu não sei quantos de vocês receberam essa palavra com o coração aberto. Deus sabe. Assim como também sabe o quanto esta palavra tocou o meu coração. Mas eu oro a Deus para que o Espírito Santo ministre esta palavra na sua vida, como tem ministrado na minha. Ainda que estejamos em dias difíceis, descanse. Quem cuida de você não dorme. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Confia. Quem cuida de você não dorme. O anjo apareceu e disse, Cornélio, deixa que o Senhor vai cuidar da sua casa. Deixa que o Senhor vai cuidar da sua casa. Traz Pedro aqui. Traz Pedro aqui porque o Senhor vai cuidar da sua casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram batizados. E grande foi a alegria naquele lugar. Inclusive ensinando para Pedro. Ensinando para os seus discípulos, para aqueles que estavam andando com Pedro. Que mesmo sobre os gentios, Deus derrama do seu Espírito. Descanse. 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 Vamos orar? Aqui os cadernos. Deus é fiel. Deus não falha. Deus não mente. Deus não se engana. Deus não se atrasa. Confia. Toma posse. Descansa. Aquele que cuida de você não dorme. Ele cuida. Mas eu termino repetindo a pergunta que o Espírito Santo vinha fazendo ao meu coração. Suas orações têm chegado ao céu?
as suas orações têm chegado ao céu? Deus é fiel. Glória a Deus. Os pedidos de oração que vocês estão colocando aí nos comentários, depois manda, por favor, para a gente anotar, tá bom? Não tenho como anotar agora durante a ministração da live, tá bom? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por todas essas pessoas que estão conosco, ao vivo, e aquelas que estarão apenas acompanhando a palavra que ficar gravada. Eu te agradeço. Porque a tua palavra, ela é viva, a tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra é livramento, a tua palavra é resposta, a tua palavra é bênção, a tua palavra é cura e a tua palavra é vitória. Obrigado pela tua palavra ministrada. Obrigado. Porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado. Porque a tua palavra não falha. Os céus e a terra passarão. Mas a tua palavra, Senhor, ela não vai voltar vazia. Obrigado. Eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs presentes na live e outros que acompanharem depois. Muito obrigado. Eu entrego cada um nas tuas mãos. Assim como entrego estes cadernos de oração. Cada pedido anotado nestes cadernos e nos demais cadernos dos irmãos da equipe Vem Orar Comigo e dos demais pastores, líderes, servos do Senhor que têm os seus cadernos de oração também. Visita, Pai, cada pedido de oração, cada família, cada lar representado, cada negócio, cada casa, cada casamento, cada situação de desemprego ou de endividamento, de necessidade, cada enfermidade física, emocional, mental, emocional, espiritual, cada enfermidade, cada ministério, cada liderança, cada denominação, cada congregação. Senhor, visita os papéis, os documentos, os processos, os documentos em análise, os pedidos na justiça. Pai, que caiam por terra todos os levantes do inimigo. Nós repreendemos espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de divórcio, espírito de separação, de prostituição, de pornografia, espírito de masturbação, espírito de homossexualismo, espírito de adultério, de prostituição, espírito de mentira, de ódio, espírito de revolta, espírito de suicídio. Senhor Jesus, cai por terra em nome de Jesus. Que haja livramento, que haja resposta, que haja bênção, que haja graça, que haja cura, que haja poder de Deus sendo liberado. Visita cada lar aqui representado e os lares representados pelos pedidos de oração nos cadernos. Cobre com teu sangue. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos pela tua misericórdia. Estende as tuas mãos e tem misericórdia. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje às 22 horas tem live maravilhosa no Instagram do Fábio Amorim Oficial. Ok? E amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta ao meio-dia. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. As suas orações têm subido ao céu. Toma posse.
confia e descansa. Fica com Deus, um abraço. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Cuidem-se. Bom final de semana. Glória a Deus. Misericórdia do alma.